Vamos mudar de assunto e fazer um alerta. Nessa época do ano, o perigo dos raios aumenta em todo o Brasil. Só essa semana foram várias histórias. Numa delas, um flagrante impressionante. O exato momento em que a descarga elétrica atingiu uma turista na praia. Ele é rápido. Na maioria das vezes, um raio dura menos de meio segundo. Tempo suficiente para causar graves consequências, até matar. Pode sofrer queimaduras, parada respiratória, parada cardíaca, pode eventualmente morrer. Domingo, 1º de janeiro. A pedagoga Thaline Campos passava a tarde com a família em uma praia de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Em um piscar de olhos, o que era diversão se transformou em uma história de terror. Este vídeo flagrou o momento exato em que a jovem de 25 anos é atingida por um raio. Ela caminha à beira-mar ao lado da prima, Ana Caroline. De repente, as duas caem na areia da praia. A gravação não mostra, mas Ana Caroline logo se levantou. Ela não foi atingida diretamente pelo raio, apenas sentiu parte do impacto. Já a Thaline continuou no chão, desacordada. Ana Caroline não quis gravar a entrevista, mas enviou um relato por escrito ao Domingo Espetacular. Ela escreveu: "De repente, do nada, a gente caiu no chão. Achei que tinha tropeçado em algo e já levantei correndo, dizendo: 'Thaline, que mico, levei um tombo.'" Mas a prima não respondeu. Ana Caroline escreveu: "Quando olhei para o lado, ela também estava caída de bruços com os olhos abertos. Ela estava com um cheiro de queimado e não tinha batimento." As imagens que mostram a descarga elétrica atingindo a jovem foram gravadas deste prédio. Quem fez o registro foi esta moradora, Carmine. Eu estava nessa posição e fiquei aqui até o ocorrido. Chovia, mas ainda não trovejava. E eu percebi que na hora de fechar aqui a janela que estava voando, guarda-sol, tudo que tinha lá na praia, né? E aí eu fiquei aqui gravando. O pessoal começou a sair correndo, outros ficaram. Eu não fico esperando nem procurando, né? Mas aí registrou exatamente o momento que as meninas receberam o raio, uma delas. Eu dei um grito, obviamente, porque eu vi na hora. Eu falei: "Nossa, caiu o raio na moça", né? Meu Deus, aí foi essa expressão que eu tive, né? E não tinha nem como eu parar e sair, porque foi tudo muito rápido. A jovem caminhava exatamente por aqui quando foi surpreendida pela descarga elétrica. Os primeiros socorros foram prestados por outros banhistas, que também permaneciam na praia durante a tempestade. André foi um dos que ajudaram no socorro. Ele estava com a família a poucos metros de onde tudo aconteceu. E eu vi um estrondo muito grande. E aí a gente começou a arrumar as coisas para subir. Foi quando meu filho falou que a menina tinha caído. André conta que ele e um outro banhista iniciaram os procedimentos de primeiros socorros. Ele fez a respiração boca a boca nela. Quando ele acabou de fazer a respiração, eu fiz a massagem cardíaca. A ação foi essencial para garantir que Thaline continuasse viva. Quanto antes for iniciado a ressuscitação, as massagens, né, as compressões torácicas, maior a chance de recuperação e vida do paciente. Luiz Henrique foi o médico que cuidou da jovem quando ela chegou à unidade de pronto-socorro de Itanhaém. Ela chegou em parada cardiorrespiratória, com nível neurológico, né, o menor possível, e depois já foi imediatamente mantida em coma induzido e respirando por aparelhos. No dia seguinte, foi transferida para este hospital em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde mora. Os familiares estão muito abalados e não quiseram gravar entrevista. A família também não permitiu que o hospital divulgasse o boletim médico, informando o estado de saúde da vítima. Este especialista alerta: é preciso deixar a praia ao menor sinal de tempestade. A gente percebe isso olhando no céu,
quando o céu fica cinzento, né, aquelas nuvens começam a se formar, esse já é um sinal de que as pessoas devem sair da praia e buscar abrigo em algum local seguro. Local seguro é um local que tenha para-raios, como um prédio, né, normalmente instalações grandes, prédios, igrejas, escolas, um shopping center. No caso de Taline, ela foi atingida diretamente pelo raio. A chance de sobrevivência nessas situações é baixa. Afinal, o raio é uma descarga elétrica de grande intensidade, com cerca de 20 mil amperes, a mesma intensidade de 1000 chuveiros elétricos. É muito difícil uma pessoa atingida diretamente por um raio conseguir sobreviver. Há relatos de casos semelhantes, porém são raros. Dona Maria Aparecida também viveu um milagre. Em 2011, ela foi atingida por um raio enquanto trabalhava na rua. Quando eu fui me esconder, que eu fui até o banheiro, que tem um local de cobertura, eu não consegui chegar. Eu fui atingida. A foto mostra como ficou o boné que ela usava. Quando o raio bateu na minha cabeça, eu caí. Ainda hoje, 6 anos depois do acidente, ela apresenta sequelas. O meu ouvido direito, ele furou o estímpano, né? Então ele eu escuto como um chiado diariamente, entendeu? Isso daí eu já estou acostumada já, entendeu? E a sola dos meus pés são anestesiadas, eu não sinto. Nesta semana, o rapper Gabriel Pensador passou por um susto durante uma viagem a Três Corações, em Minas Gerais. Ele estava nessa sorveteria quando um raio atingiu o telhado. O rapper publicou nas redes sociais um vídeo mostrando os estragos. Uma das telhas caiu aqui no carro, que estava parado em frente. E agora eu voltei para mostrar o que aconteceu ali, bem onde a gente estava. O raio caiu em cima desse telhado aí, ó. Esta comerciante também estava no local. Ela conta que o forte estrondo assustou a todos. Junto com esse estouro, veio uma barulhada que a gente não sabia o que estava acontecendo. Sabe, a gente não sabia o que estava voando lá fora. Quando nós fomos ver, eram telhas que caíram lá fora, ficou imundo de telha. Caiu inclusive no carro dele e do rapaz que estava com ele. Felizmente, ninguém ficou ferido. O Brasil é o país com a maior incidência de raios no mundo. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam que cerca de 50 a 60 milhões de raios atingem o Brasil todos os anos. Uma das explicações para isso é o tamanho do território brasileiro e a posição geográfica. O Brasil é o maior país da zona tropical, região do planeta com temperaturas elevadas e tendência à formação de tempestades. Existem vários tipos de descargas elétricas. Algumas ocorrem dentro das próprias nuvens. Já a mais perigosa é a que desce do céu para o chão. Só nos primeiros 5 dias de 2017 foram registrados 1.925.000 raios desse tipo. Uma média de 385 mil por dia. Para se proteger, existem algumas instruções básicas. A primeira regra é evitar áreas descampadas durante o mau tempo. O raio normalmente atinge o ponto mais alto de um determinado local. Em geral, é isso que acontece. Então, num descampado, né, numa praia, por exemplo, num estacionamento aberto, uma pessoa ela acaba sendo o ponto mais alto daquele local. Na praia, entrar no mar não é recomendado. A água salgada é condutora elétrica. Ainda que o raio não atinja a pessoa que está na água, mas se ela cair no mar, né, em alguma distância da pessoa, a água salgada, ela conduz a eletricidade, então uma parcela da corrente pode atingir a pessoa, pode passar, fluir pelo corpo da pessoa e causar um acidente que pode ser grave. Também não se deve buscar abrigo debaixo do guarda-sol. Mesmo que ele não seja metálico, atrai raios por ser um ponto alto. Caso não tenha tempo de procurar proteção durante a tempestade, o mais indicado é ficar nesta posição, de cócoras, com os pés unidos e com a cabeça baixa.
Ficar dentro do carro também é uma boa alternativa, desde que o automóvel não seja conversível e a pessoa não encoste em nenhuma parte metálica. O metal é bom condutor de eletricidade, então nesse caso a corrente vai passar pela estrutura do carro e ir até a terra, até o solo. Usar calçados de borracha também pode ser eficiente. Foram as botas que salvaram a vida de seu Odorílio. Ele ainda carrega no corpo as marcas deixadas por um raio. Há 2 semanas, seu Odorílio cuidava da pequena plantação que tem no quintal de casa, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, quando foi atingido por uma descarga elétrica. Eu me lembro que eu estava limpando a valeta e de momento eu tirei a terra, joguei para um lado e depois eu já não vi mais nada. As filhas o socorreram. Sandra lembra dos momentos de desespero ao lado da irmã. Ela começou a chamar ele não respondia. Aí lembrou da língua, tentou a primeira vez, não conseguiu, tentou a segunda e conseguiu. Aí puxou a língua dele, ele voltou a respirar. O raio não atingiu diretamente o agricultor. Caiu no solo e a eletricidade se espalhou até chegar nele. A súbita descarga de energia derrubou 2 pés de banana e causou um pequeno incêndio na plantação. O que amenizou os efeitos do raio foram as botas de borracha que ele usava na hora em que tudo aconteceu. Os médicos falam que ajudou muito, foi o que salvou ele, né? Porque se ele tivesse com outro tipo de calçado, poderia ser mais grave. Se o raio cai diretamente na pessoa, aí não vai fazer muita diferença. Agora, se ele cai perto, aí faz. Porque a borracha ele funciona como um isolante. Então, não é que não vai passar nada, mas vai passar menos corrente por você se você estiver usando calçado de borracha. Mesmo se você estiver em locais fechados durante uma tempestade, precisa ter alguns cuidados. Não usar o chuveiro, telefones fixos e manter distância de aparelhos ligados na tomada. Isso porque, se o raio cair na rede elétrica, o choque pode chegar até você. Em estruturas com para-raios, esse risco diminui. Ao contrário do que muitos acreditam, celulares não atraem raios. Mas aqui também vale a regra, desde que não esteja no carregador ligado na tomada. São medidas simples, mas que certamente devem ser divulgadas para a gente diminuir o número de acidentes no Brasil devido a descargas. E fique esperto, o raio cai sim 2 vezes no mesmo lugar.